Vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos abrir dois textos. Primeiro, Mateus 26, 36. Hoje é ceia do Senhor. E a ceia do Senhor nos reporta para o sofrimento de Jesus até a morte. E, consequentemente, depois a sua ressurreição. Mateus 26, 36 em diante. Vamos prestar bem atenção, queridos, porque quando nós prestamos atenção no texto, a exposição fica mais fácil, a compreensão fica melhor. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados de sono. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então Jesus chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Eita, queridos, que coisa pesada, dura. Vamos ler só um versículo em Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Meus irmãos, não é brincadeira. A ceia do Senhor não é brincadeira. Nós participamos uma vez por mês. Às vezes aparece ocasionalmente pessoas que dizem: pastor, eu tomei ceia domingo na igreja e aí eu estava num determinado culto e ofereceram a ceia e vai ter ceia, eu posso tomar? O certo, queridos, é se nós pudéssemos tomar a ceia do Senhor todos os dias e tivéssemos a mesma reflexão todos os dias, porque nos reporta a esse tão grande
sofrimento de Jesus, porque a ceia do Senhor é para isso. Fazer isso em memória de mim, ou seja, para lembrar disso que nós lemos aqui, desse histórico de sofrimento a seu favor, a meu favor, a nosso favor. A ceia do Senhor é para isso. Isso não é uma religiosidade. Essas coisas que nós comemos aqui não servem para nada fisicamente falando, elas servem espiritualmente falando. Elas nos edificam, esses elementos nos edificam por causa do memorial, por causa do sentido. E Jesus se faz presente na ceia do Senhor. Ele está presente na ceia do Senhor. Esse Jesus com todo esse histórico de sofrimento. Mas, queridos, eu quero começar a partir do verso que nós lemos no mesmo episódio, só que no livro de Lucas, quando diz que ele orava mais intensamente ainda, em agonia, e o seu suor se transformava em grandes gotas de sangue, ao ponto de rolar no chão, igreja, ao ponto de rolar no chão. Então, realmente, de fato, verdadeiramente eram grandes gotas de sangue. Mas, meus irmãos, Jesus sofreu isso por nós, esse sangramento por nossa causa. Mas será que isso é comum acontecer nas pessoas? Será que as pessoas sofrem isso com uma certa regularidade? Segundo estudos, queridos, isso só acontece uma vez em 10 milhões de pessoas. Então o sofrimento não é pequeno, não é qualquer sofrimento. Eu estou passando por um sofrimento tão grande, mas já transpirou sangue? Não. Então não chega nem aos pés do sofrimento do Senhor Jesus a nosso favor por causa dos nossos pecados. E outra coisa, queridos, o que induz a esse sangramento pelos poros, quando se transforma o suor em gotas de sangue, esse sofrimento, segundo também os estudos, não é um sofrimento físico. Jesus não transpirou gotas de sangue porque ele carregou a cruz. Não é porque levou chicotadas, ele derramou sangue naqueles momentos, mas não foi tão espontaneamente, por assim dizer, pelos poros, não, foi pelos ferimentos. Transpirar sangue é um grande sofrimento, mas não é um sofrimento físico, porque eu apanhei muito, porque me bateram muito. Não é isso. Porque eu trabalhei muito, não é isso. O sofrimento que induz a transpiração de sangue é um sofrimento emocional. Lá em Salmo 69, diz que a afronta, é um salmo profético, um salmo messiânico, a afronta partiu-me o coração e desfaleci. A afronta, quando uma pessoa te peita, isso é uma afronta. A afronta partiu o coração de Jesus e ele desfaleceu. O que matou Jesus não foram os pregos nas mãos, os pregos nos pés, não foi a coroa de espinhos e nem tampouco foi a cruz. Não foram os sofrimentos físicos. O que, segundo a Bíblia e segundo a teologia científica, o que matou Jesus foi a afronta.
Ele havia vindo por amor a um povo, o seu povo, os seus irmãos, o seu sangue, os judeus. E exatamente esse povo para quem ele havia vindo, que o afrontou, rejeitando zombeteiramente. Foi isso que matou Jesus. E Jesus então transpirou sangue porque emocionalmente ele estava sofrendo muito. Eu vi recentemente alguém dizendo, acho que foi num podcast, que eu não concordei, muitos também não concordaram, quando o entrevistado estava dizendo que Jesus teve depressão. E aí ele citou esse texto que nós lemos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Mas quem diz que uma tristeza momentânea, temporária, passageira, é depressão? Não, não é depressão. Ele estava dentro de um contexto onde a sua alma estava profundamente triste até a morte e desembocaria, sim, como desembocou, na morte. Mas não foram as dores físicas que mataram Jesus, mas as dores emocionais, porque ele havia vindo para um povo, o seu povo, por causa do seu pecado. E esse povo rejeitou todo esse projeto de salvação. E isso doeu muito no peito de Jesus. E foi isso, essa afronta, que matou Jesus, segundo o Salmo messiânico, o Salmo profético, Salmo 69. Muito bem, queridos. Mas esse contexto aqui era o contexto, conforme nós lemos, o contexto do Getsemane. Getsemane é um sentido similar, um sentido parecido. Getsemane significa lugar de prensa, lugar de prensa. Quem já foi de roça, já visitou roça em alguma vez, sabe o que é uma prensa. Você moe uma mandioca, muita mandioca, e joga aquela massa molhada numa prensa. E ali é prensada, é apertado, e ali sai o caldo. Aí é lugar de prensa. Prensa também pode ser uma moedura de cana, que a cana é prensada ali e sai o caldo. Getsemane é lugar de prensa. Jesus estava literalmente sendo prensado dentro daquele contexto ali. Mas, meus queridos, que lições nós poderíamos aprender desse contexto para nós podermos participar da ceia do Senhor? É que diante de tanto sofrimento, tanta dor almática, tanta tristeza, a minha alma está profundamente triste até a morte. E sempre que eu leio esse texto, queridos, eu me lembro de um tempo que eu tive lá no Amapá, quando fui pastor ali. Eu fiz um texto para publicar em cima dessa expressão de Jesus. Parece que não era eu quem estava fazendo, que estava escrevendo ali. E eu pedi, sem recursos tecnológicos naquela época, pedi para uma pessoa reproduzir para mim. E era tão forte que ela simplesmente deu fim naquele texto que eu havia escrito. Então era o que eu estava vivendo dentro daquele contexto, debaixo de apontamentos de revólveres, mais de uma vez, mais de duas vezes, em torno de 3 vezes, pelo menos que a gente ficou, que a gente tomou conhecimento. Foi um tempo muito difícil, eu escrevi isso. Jesus, diante desse contexto, ou inserido nesse contexto, ele vai orar. Ele está com seus discípulos e ele vai orar. E o teor da sua oração deixava transparecer que entre
morrer e desobedecer, Jesus optou por morrer. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Se for possível, passa de mim esse sofrimento. É grande demais. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo: Pai, se o Senhor tiver alguma outra forma de salvar a humanidade, me poupe. O sofrimento é grande demais. Jesus estava ali revelando a sua humanidade. Jesus era 100% Deus e 100% homem simultaneamente. E ali ele estava revelando a sua humanidade. Se for possível, passa de mim este cálice, me poupe de tamanho sofrimento. Mas ele disse na sequência: porém, eu não quero que o Senhor faça a minha vontade. Eu quero que o Senhor faça a tua vontade. Ou seja, meu Pai, eu prefiro morrer a desobedecer o teu projeto, o teu plano, que o Senhor tem para mim, que o Senhor tem para a humanidade, caída em pecado, através de mim, por meio do meu sangue. Eu prefiro morrer a desobedecer. Então que seja feita a tua vontade, não a minha. A minha vontade agora é que o Senhor me livre de tamanho sofrimento. Mas eu prefiro que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. É melhor, queridos, obedecer. Aliás, é melhor obedecer e morrer do que desobedecer. A chave da vitória, a chave do sucesso, em qualquer dimensão da nossa vida, chama-se obediência. E Jesus é o modelo maior de obediência. Lá numa das cartas de Paulo, ele diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles optaram por morrer a desobedecer a Deus, a contrariar Deus. Eles não morreram porque Deus os poupou, mas eles optaram por morrer. Uma outra lição, queridos, que nós aprendemos aqui, é que a gente não deve ir para o jardim da oração, para o lugar da oração, para a intimidade com Deus, apenas no Getsemane, ou seja, apenas nos momentos da prensa, quando os problemas nos prensam, quando as lutas nos prensam, quando estamos prestes a transpirar sangue, tal é o sofrimento. Não, Jesus estava orando aqui no Getsemane, sim, e transpirou gotas de sangue. Mas acontece que Jesus não orou só aqui. Jesus tinha uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, um espírito de oração. Ele tinha intimidade com Deus, era o tempo inteiro. Era andando, era se retirando, era com os discípulos, era com as multidões, era nos momentos desafiadores de curas, de libertação. Jesus tinha uma vida de oração. Daniel era um jovem que tinha uma vida de oração. Era um modelo de um jovem que orava, não apenas nos momentos do Getsemane, nos momentos de prensa, de lutas, de dificuldades, de impossibilidades humanas, mas
ele tinha a oração como o que, Júnior? Como estilo de vida. Oração precisa ser para nós um estilo de vida e não uma novalgina para nos aliviar de uma dor de cabeça, não de um remédio momentâneo, temporário, mas como um estilo de vida. Então nós não devemos ir para o jardim da oração, para o canto da oração, para a intimidade com Deus, apenas nos momentos do aperto, da dor, do Getsemane. Agora, queridos, esses momentos, que eu chamaria de um sofrimento indescritível, porque não dá para descrever o sofrimento de Jesus. A gente diz tudo isso, que ele transpirou gota de sangue, que a alma estava profundamente triste, mas isso não descreve o tamanho do sofrimento de Jesus. Não descreve. Recentemente, queridos, eu não tinha planejado dizer isso aqui, mas eu vou compartilhar com os irmãos. Eu compartilhando com o pastor, ele me cobrando um monte de coisa. Eu falei com voz muito veemente: você sabe o que eu tenho passado nos últimos dias? Meus últimos dias têm sido os dias, isso foi recente, uns 15 dias. O que eu estou passando hoje são os piores momentos, piores dias da minha história de vida, pessoal e ministerial. Que sofrimento é esse? Tem algum sofrimento pior do que perder uma mãe, pior do que perder um pai, pior do que perder uma mãe, um irmão, um familiar? Porque eu acho que o pior sofrimento é esse. Não é, queridos. Eu havia perdido um irmão também, e não estava me referindo a isso. Louvado seja Deus, porque o Senhor levou o meu irmão e o tirou daquele sofrimento. É um impacto, é uma dor da saudade, da separação, mas há uma gratidão, principalmente da forma como as coisas se procederam dentro do mundo espiritual. Perdi minha mãe, sim, perdi meu pai, sim, mas louvado seja Deus, não estou me referindo a isso. Isso faz parte do ciclo da vida. Queridos, é impressionante que esses momentos, eles revelam os verdadeiros amigos que têm empatia com o seu sofrimento, que consegue não sentir o que você sente, não sofrer o que você sofre, mas pelo menos ter empatia, imaginar. Jesus estava aqui, transpirando gotas de sangue, a sua alma profundamente triste até a morte. E aí ele fala para os discípulos: vigie comigo. Minha alma está profundamente angustiada, vigie comigo. Eu vou ali orar, me retirar um pouquinho para eu conversar com meu pai, mas vigia comigo. Aí Jesus retorna da oração, e estão lá os seus discípulos, seus companheiros de ministério, roncando e babando e sonhando. E Jesus diz: poxa vida, vocês nem por uma hora, por um tempinho de oração que eu fui ali, vocês não vigiaram comigo. Tempinho de oração que eu pedi para vocês, a minha alma está profundamente triste até a morte. Pedi para vocês, tipo aquilo que a gente diz hoje, me dar uma cobertura espiritual de oração agora. E vocês não fizeram, vocês foram dormir, porque vocês estavam cansados. Agora,
eu não estou descansado, não. Eu, além de estar no mesmo ministério que vocês, fazendo as mesmas coisas que vocês, andando juntamente com vocês, eu ainda estou dentro desse contexto de Getsemane. E a minha alma está profundamente triste até a morte. Eu pedi para vocês orarem comigo. 1 hora vocês não oraram. Aí foi lá, voltou, retirou-se novamente e voltou. A mesma coisa, a mesma cena. Todo mundo roncando, babando, sonhando. Triste. Nem por um momento eles puderam orar comigo, vigiar comigo, me dar essa cobertura para que eu tenha um alívio na minha vida, na minha alma. Porque o sofrimento de Jesus naquele contexto era almático, era na alma. Não era físico ainda. Aí pela 3ª vez, a mesma coisa. Aí Jesus chega e estão lá roncando. Aí Jesus diz: agora sim, agora vocês podem dormir à vontade. Agora não precisa mais. Pode dormir à vontade, pode descansar à vontade, pode ficar à vontade, porque a hora já chegou. O traidor se aproxima. Agora pode ficar à vontade. Agora não tem mais o que fazer. Agora estamos nos finalmente. Na hora da prensa. Na hora da dor. Na hora do sofrimento intenso. Os verdadeiros irmãos aparecem. Os verdadeiros companheiros aparecem. Quantas pessoas foram lá em casa recentemente, ungir a minha casa, orar na casa inteira, me ungir minha esposa, ungir meus filhos, orarem por nós. Quantos oraram à distância? Eu dei um exemplo, queridos, porque eu não tenho outro para dar. Porque os irmãos verdadeiros, companheiros de guerra, de luta, de batalha, são, louvado seja Deus, infinitamente maiores. Nós não estamos sós, nós temos um exército conosco. Louva a Deus pela igreja, pelos irmãos de presentes à distância, a igreja presente, a igreja distante, louva a Deus por isso. Mas Jesus passou por uma situação difícil. E foi essa somatização que o deixou isolado na história, sozinho, que o matou. A afronta partiu meu coração e desfaleci. E para encerrar, queridos, para nós irmos para a ceia do Senhor, Jesus disse para Deus orando, para o Pai orando: Pai, se não é possível, deixa eu ler o texto, passar esse cálice sem que eu beba, então é como se Jesus estivesse dizendo: eu estou disposto a passar pelo Senhor e beber o cálice. Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, então faça-se a tua
vontade. Queridos, o que isso nos ensina? Isso nos ensina você e a mim, a todos nós. Isso nos ensina que há cálices que nós temos que beber. Há cálices que nós temos que beber. O Senhor não vai passar de nós. Nós vamos ter que beber. Não tem jeito. Pode orar como Jesus orou, orar, fazer oração constante, consagração. Mas tem cálice que nós vamos ter que beber. Deus tem um propósito nisso lá na frente. Por isso, Ele não permite que o cálice passe de nós. Vamos ter que beber. Você vai ter que beber. Isso aí é para você beber. Você vai ter que passar por isso. Paulo não orou 3 vezes para tirar dele um espinho na carne? Mensageiro de Satanás. E qual foi a resposta de Jesus? A minha graça te basta. Tipo assim, não vou tirar esse espinho da sua carne. Ele é um mensageiro de Satanás, ele vai te esbofetear nos momentos sérios. Você precisa dele. Você vai ter que conviver com esse espinho te espetando aí. Há cálices que não irão passar de nós. Nós vamos ter que beber. Vamos ter que beber. Vamos ficar em pé, igreja, em nome de Jesus. Deus, nós oramos a Ti, Senhor. Deus, nós reconhecemos o sacrifício, o sofrimento, a dor, a tristeza, o abatimento do nosso Senhor, do nosso Salvador. E nós queremos agora, meu Pai, reconhecer o sofrimento do Teu Filho a nosso favor. E nós queremos responder a isso, Pai. Não apenas reconhecer, mas responder. Ele sofreu tudo isso, ele bebeu este cálice por causa do nosso pecado. E é por causa disso, meu Deus, que nós queremos dizer para o Senhor que nós não queremos pecar, que nós queremos odiar o pecado. Queremos rejeitar da nossa vida tudo aquilo que entristece o teu coração, porque Jesus bebeu o cálice por causa de nós, sofreu tanto por causa de nós, por causa do nosso pecado. E agora, Deus, nós queremos consagrar esse momento da ceia do Senhor, para podermos ser edificados, reconhecendo o sacrifício do Teu Filho e respondendo a esse sacrifício. Oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.